uma das características do agenciamento da Valéria é que ela apostou e aposta em novos nomes, ela apostou nas novas gerações, né? Isso é muito importante, porque, em geral, assim, para o agente literário, às vezes ele quer trabalhar às vezes com nomes mais conhecidos e tal. Valéria, ela trabalha com conhecidos, não conhecidos, e ela tem uma abertura muito grande para as questões literárias, né? Ela agencia, inclusive, youtubers, né? Então, assim, vocês estão conversando com alguém que entende bastante, né, do que da luta do escritor para publicar seus livros e para depois ainda divulgar e encontrar um lugar ao sol, não é? Nesse território, que é um território às vezes abstrato. O Rafael Montes, né, ele é carioca, ele é conhecido pelas histórias de suspense, de crime, terror. Eu não sei se ele é mais dublê de advogado, mas acho que não. Ele se dedica agora só, acho que sim, né, Rafael? Só à escrita, né, dos seus romances. Um dos mais conhecidos, Rafael, que é o Suicidas, tem uma história, um case de sucesso incrível, que a Valéria talvez fale disso, não é? Dias Perfeitos, eu conheci também esses dois romances, né? Primeiramente, do Rafael, né? E agora, nesse momento, ele é roteirista, criador, roteirista-chefe, produtor executivo da série Bom Dia. Bom Dia, Verônica, para Netflix. Tá? E ele é aniversariante do mês. Dia 22, Rafael fez aniversários. Tá? E no final, a gente vai cantar parabéns para o Rafael. Tá? Oba! É um virginiano. Eu fiz dia 23. Opa, Bianca, legal. Então, eu vou passar, a Valéria vai comandar essa mesa, né, Valéria? E vai fazer essa dobradinha com o Rafael. Muito obrigada a todos pela presença e vamos lá. A Valéria está sem som. Pronto. Boa tarde, parabéns à Estação das Letras, feliz aniversário de 25 anos. Acompanho, admiro, indico muito aos escritores que façam oficinas na Estação das Letras para que aperfeiçoem suas vidas. Porque se a pessoa não for um bom escritor, não adianta, pode botar ouro em pó em cima, a coisa não anda, né? Então tem que aperfeiçoar muito a escrita, e eu indico sempre a Estação das Letras. Rafael, que bom falar com você. É difícil falar com você atualmente, né? E assim, fico impressionada. E o tempo passou, quando eu vejo assim, você fez 30 anos, né? Quando a gente se conheceu, você era muito... E já vinha assim com muita força, com muita inteligência, com uma estrela brilhando, maravilhosa. Eu tenho aqui Suicidas, com uma dedicatória bem bacana. Um mistério de 9 jovens que chegaram aos limites do desumano. Tente compreendê-los antes de julgar, diz o Rafael. E eu também assisti o trailer do Bom Dia, Verônica, que vai estrear na Netflix dia 1º de outubro, e fiquei assim super intrigada. Tem a ver com um relacionamento abusivo. Eu já vi que o Du Moscov está arrasando no papel, Camila Morgado, Tainá Miller, muito bacana. Depois eu assisti no site da editora Darkside, que publica o livro que deu origem à série no Netflix. Então, depois recomendo a vocês que entrem lá no site da Darkside para assistir esse trailer, tá bom? Então, o editor para chamar de seu, né? A ideia dessa mesa é inspirar as pessoas que querem publicar. É claro que quando o Rafael publicou o Suicidas, o seu primeiro livro, eu tenho também Dias Perfeitos, tá? Que tem uma blurb maravilhosa do Scott Turow. Eu me lembro quando o Rafael conseguiu essa frase aqui, de um escritor norte-americano super bombado, uma coisa incrível. Mas então, lógico que o mercado era outra época. O Rafael, eu vou pedir que ele comece contando rapidamente essa história que eu conheço, porque eu vi acontecer, mas muita gente, né, o tempo passou, não conhece,
porque ele foi finalista de um prêmio literário. E os prêmios literários hoje, para estreantes, praticamente desapareceram, né? Mas o Rafael sempre ouviu muito as dicas das pessoas que leram a obra dele no início e que apontaram coisas que podiam melhorar. Conta pra gente, porque a intenção dessa mesa é inspirar as pessoas que estão em busca, como disse a Suzana, de um lugar ao sol, de publicar seu livro e de prosperar aí no mercado editorial. Olá, gente, boa tarde. Vocês me escutam bem? Ótimo. Sim, escuto bem, sim. Primeiro, Boa tarde. Primeiro, antes de tudo, é uma alegria estar aqui. Eu tenho um carinho grande pela Suzana, pela Estação das Letras, porque foi um lugar que me abraçou no início da minha carreira, quando eu comecei a escrever e também comecei a pensar maneiras de ensinar a escrever. Um dos primeiros lugares que eu dei curso, salvo engano, o primeiro lugar em que eu dei curso de escrita foi na Estação, então eu tenho muito carinho pelo trabalho que vocês fazem. Além disso, dividir a mesa com a Valéria é um outro carinho e também muito grande, porque a Valéria, como ela bem disse, ela me acompanha desde o início da carreira, me ajudou muito já em vários momentos. Então, é um prazer danado estar aqui. Peço desculpas por estar no meio do mato, então, se a internet falhar. Como eu fiz 30 anos essa semana, eu ganhei de surpresa de presente uma viagem para o mato, então só soube onde viria. Mas acho que a internet aqui vai conseguir dar conta do nosso papo. Quando eu comecei a escrever, é interessante porque, ao mesmo tempo, eu tenho uma carreira curta na literatura, né? Ou seja, eu sou autor publicado há 8 anos, mas em 8 anos eu sei que as coisas aconteceram muito mais rápido do que em geral acontece. Então, ao mesmo tempo que, por vezes, eu possa ser considerado um autor experiente do mercado, porque, né, enfim, teve uma trajetória muito rápida, eu também sou um autor que lembro da sensação de não ser publicado, lembro da sensação de ter um original tentando o seu lugar ao sol sem conseguir. E eu lembro da angústia, um misto de angústia, indignação e sonho, que era conseguir publicar um livro por um lugar legal e encontrar a casa editorial certa. E o que eu fiz, eu venho de uma família que não tem menor contato com o meio literário, então meu pai sequer era amigo de algum editor ou conhecia algum agente, não. Minha família é totalmente distante do ambiente cultural, na verdade. E eu escrevi o meu primeiro livro, que é o Suicidas, por uma razão que eu acho que deve ser a razão pelas quais os livros são escritos, né? Que são razões emocionais, razões pessoais e não razões financeiras. Eu sempre brinco que, se você quiser viver de escrever, da sua arte, é melhor você fazer outra coisa do que escrever livro, porque realmente não é algo que você possa contar que vai dar certo. É um tiro no escuro, né, que você dá. E eu terminei o meu primeiro livro em 2009, quando eu tinha 19 anos. Eu nasci em 90, isso, então é 2009. E em 2010 aconteceu um prêmio chamado Prêmio Bem Virar de Literatura. Esse livro eu enviei para o Prêmio Bem Virar, ele foi finalista do prêmio. Ele não ganhou o prêmio, quem ganhou foi o romance Nihonjin, do Oscar Nakazato. Mas ele foi um dos 3 finalistas, e o editor na época, que era o Thales Guaraci, que também é escritor, ele leu o livro e falou: caramba, impressionante que esse livro tenha sido escrito por alguém de 19 anos, tinha lá a biografia e tal. Ele falou: vou investir nesse cara. Eu lembro, eu recebi uma ligação no meu estágio do escritório de advocacia. Na hora de fazer o cadastro, eu coloquei o e-mail do escritório de advocacia onde eu era estagiário, eu estava cursando direito, e o telefone da minha mesa. E aí tocou o telefone, era o Thales Guaraci, que era esse editor, e ele falou: Rafa, a gente vai te publicar mesmo você não tendo ganhado o prêmio. Mas você quer ser escritor mesmo? Aí eu falei: quero. Aí ele: pois bem, eu vou então te editar. Você tem que aprender a se editar para que o trabalho já chegue mais pronto. Infelizmente, no Brasil, o trabalho de edição, na maioria das editoras, não é tão incrível. Então, você tem que aprender a se editar. E ele fez
um favor imenso para mim, que foi ele imprimiu o livro inteiro, ele editou à mão o livro e ele me enviou por correio esse material. E eu fiz as alterações das marcações do papel para o arquivo de Word. Esse processo de edição, para vocês terem noção de como foi trabalhoso, demorou de 2010 a 2012. Ou seja, eu fui finalista do prêmio em 2010, em setembro de 2010, e o livro só foi sair em setembro de 2012. Foram 2 anos com um livro já vendido, já contratado, num processo de edição e diálogo com o editor. E aí, como a Valéria contou, o livro deu muito certo. Não saiu tanto na imprensa, ele deu muito certo entre os leitores. Ele criou uma espécie de burburinho entre os leitores. E o burburinho foi suficiente para que eu fosse convidado para alguns eventos, para que algumas pessoas passassem a saber que havia o meu nome em algum lugar, e que eu tinha lançado um livro e tal. E nessa época, a Companhia das Letras me procurou perguntando se eu tinha um segundo romance. E eu antes, enquanto estava no processo de edição dos Suicidas, eu escrevia o Dias Perfeitos, que, aliás, é uma dica que eu sempre dou para quem escreve. Terminou um livro, você tem que tentar publicar esse livro, e a gente vai falar disso aqui ao longo dessa mesa hoje. Como tentar publicar o livro. Mas não por isso, pare de escrever o próximo. Vai fazendo o próximo, porque vai que não dá certo o primeiro, você já vai estar fazendo o segundo. Então eu fui escrevendo. Então quando a companhia me procurou, você pensa no seu segundo livro? Eu falei, não é que eu penso, eu já escrevi, está aqui, está pronto. E nessa mesma época entrou em cena uma agente literária também para mim, que foi a Luciana Vilas Boas. E a Luciana Vilas Boas ajudou a negociar. A gente na época fez um leilão do Dias Perfeitos. Um leilão é quando se chama, quando a gente manda o livro para várias editoras, as editoras fazem ofertas pelo livro. Aí, acho que foi um leilão entre 3 editores, Intrínseca, Rocco e a companhia. E foi realmente o trabalho da agente literária que me ajudou a decidir pela Companhia das Letras. Então, também acho que é legal para a gente também falar um pouco disso mais tarde, Valéria, pela questão do papel da agente literária nesse diálogo com o autor para tomar decisões. Valéria, seu áudio está desligado. Então, mas o Suicidas, mais do que criar um burburinho, ele foi finalista do Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional e do Prêmio São Paulo de Literatura. Então, assim, ele teve um valor literário reconhecido também. Eu me lembro que o Rafael contou num evento que a gente fez numa livraria que não existe mais, a da Conde, que esse processo de edição, que durou 2 anos, o Thales Guaraci recomendar cortar capítulos. E você ficou meio assim, mas cortou, fez tudo que o editor mandou, né? Atualmente, de fato, a figura do editor virou mais um executivo. Ele não tem, a maioria dos editores, com algumas exceções raras, não tem tempo de se debruçar sobre o original do escritor para fazer esse trabalho que aconteceu com o Rafael. As editoras são empresas, elas têm cronogramas para cumprir, tudo muito, estão com margens de lucro muito apertadas, com falência de rede de livraria. Então, poucas pessoas fazem o trabalho de muitas. Então, o autor tem que saber se editar, e quando para ele está confuso, quando ele perdeu o crivo sobre o que ele está escrevendo, ele tem ainda a opção de contratar uma leitura crítica de uma pessoa do mercado editorial que tenha experiência e que possa ali fazer isso que o Thales falou, que o Thales fez, que é mandar o livro impresso, né, imprimir o livro, ou então o autor imprime, manda para a leitura crítica e o documento volta com várias marcações, com várias coisas, e o autor então vai sentar e trabalhar o texto em cima daquelas marcações que foram feitas. A leitura crítica tem que ser feita por alguém do mercado editorial, não vale ser o tio, o primo que formou em letras, não funciona assim, né? Rafael, eu queria que você contasse, Também a figura, e também só tem a figura do preparador também, né? Além da leitura crítica, tem a figura do preparador, que em algumas editoras eles são freelancers, preparadores. Eles podem pegar às vezes a ficha catalográfica de um livro e ver quem preparou o livro.
E a preparação também é muito interessante e pode ser muito útil para quem tem um original. E, em geral, são pessoas que fazem trabalho de freelancer. Então, vocês conseguem contratar, entrar em contato por rede social e coisas assim. Isso, muito bacana. Além da leitura. Então, os livros do... Sim, e os livros do Rafael, além de saírem por boas editoras brasileiras, né, eles foram vendidos para o exterior, que é um sonho de todo escritor brasileiro. Às vezes a pessoa chega para mim dizendo que quer publicar o primeiro livro aqui no Brasil em português, mas ela já está sonhando, perguntando como é que é publicar no exterior. E Dias Perfeitos foi vendido para 22 países, traduzido para 22 países, né? E também O Vilarejo, Jantar Secreto, e esses livros ainda tiveram os direitos vendidos para o cinema, né? Trabalho muito bom da minha mestra também, Luciana Vilas Boas, foi minha chefe no Grupo Editorial Record, e os direitos dos livros, de alguns livros do Rafael, foram vendidos para a RT Features, que é a produtora do produtor de cinema brasileiro Rodrigo Teixeira, que é responsável por vários sucessos, como, por exemplo, Me Chame Pelo Seu Nome, um filme que fez muito sucesso, que passa aí na TV para a gente ver. Rafael, como é que foi esse processo de venda para o exterior? Que todo mundo tem muita curiosidade, quer saber como é. Pois bem, eu sou uma pessoa que trabalho muito, assim, eu sou obcecado por trabalho, porque sempre fui, na verdade, mas na área da literatura, de escrever livros e fazer os meus livros chegarem ao público, aos leitores, às editoras, para mim não é trabalho. Então, eu faço isso o tempo inteiro. Então, uma coisa que também, claro, eu acho que a idade me permitia um pouco na época, é que eu sempre tive uma certa cara de pau, que é uma cara de pau não invasiva ou mal educada, mas uma cara de pau de quem realmente tem essa vontade. Então, quando o Suicidas foi publicado pela Bem Virar e saiu uma repercussão muito boa, o Tales, naquela época, ele conseguiu que a Luciana Vilas Boas, essa figura mística do agente literário, né, representasse todo o catálogo da Bem Virar. Ela representava, acho que 40 livros que a Bem Virar havia publicado na editora, né? Não só os livros de autores brasileiros, mas também de autores estrangeiros traduzidos para o Brasil e que aí ela representava para tentar vender para outros países. Enfim, ela virou responsável por esse catálogo. E no que a Luciana Vilas Boas virou representante do catálogo, eu falei, pois bem, eu sou um nome na lista de 40. A Luciana Vilas Boas, ela não vai ler os 40 livros que ela está representando, ela não tem nem tempo para isso. Porque, além disso, ela tem os autores dela. E eu falei, pois bem, Thales, se ela me representa, eu quero ter a chance de tomar um café com ela. E é cara de pau fazer isso? É um pouco, mas também para mim pareceu quase um gesto automático. Na medida em que ela sabe quem eu sou e sabe, eu viro, em vez de um nome na lista de 40 nomes, um ser humano que explica as suas ambições, seus projetos literários e tal, isso ganharia sentido. E aí eu marquei um café com ela, o Thales providenciou esse café, a gente marcou o café. Olha que engraçado e curioso. Acho que uma semana depois, a Luciana percebeu que ela não daria conta de representar uma lista de 40 autores. E ela pediu para sair. E o único autor que ela levou da lista de 40 autores fui eu, porque era o único que ela conhecia. E aí eu passei a ser agenciado pela Luciana. Como eu contei já, o Dias Perfeitos tinha sido escrito já. A Luciana fez um leilão entre as editoras, que é quando você tem um livro de algum autor e manda para todas as editoras e mais de uma demonstra interesse. A gente teve uma grande conversa, porque a editora que mais ofereceu o que a gente chama de adiantamento, né, que é um valor que a editora te paga, e é uma coisa já para quem está no seu segundo, terceiro livro, o valor do adiantamento é um valor que a editora paga mostrando o quanto ela acredita naquele potencial do livro, mas esse valor vai ser descontado quando o livro vender, por isso que se chama adiantamento, tá? Ou seja, não é um prêmio, não é um valor que você ganha por ter escrito, não. Ela adianta o valor dos seus direitos autorais. E a Companhia das Letras nem foi a que fez a maior oferta em termos financeiros, mas, conversando, foi a que me pareceu
aqui me oferecia um projeto mais sólido de carreira. Eu nunca fui um autor de um livro só e de 2 livros. Eu sempre deixei muito claro que eu quero ter uma carreira de muitos livros publicados. E na Companhia das Letras eu senti que havia uma estabilidade maior para fazer esse trabalho. E o livro foi abraçado na época. Na verdade, eu também cheguei ali ao editor, que ficou sabendo da minha existência por causa dos Suicidas, também pela indicação de uma escritora, que é a Carola Saavedra, é uma querida amiga e uma grande escritora. Ela tinha lido Suicidas, tinha gostado muito e tinha indicado ao editor dela, que na época era o Flávio Moura, que hoje em dia é o editor da Todavia, é um dos fundadores da Todavia, da editora Todavia, mas na época ele era o editor da companhia. E ela apresentou então para ele, ele procurou pedindo o livro, leu Dias Perfeitos, gostou, e a Companhia das Letras, o principal sócio, né, o principal editor da companhia é o Luiz Schwartz. E o Luiz Schwartz havia lido também o Dias Perfeitos e tinha gostado muito. E aí, quando o Luiz falou para mim, falou: Rafa, eu gosto muito desse livro e acho que você pode ter uma carreira aqui dentro. Foi o que eu precisei para ser convencido de ir para a Companhia das Letras. O próprio Luiz Schwartz, quando ele se apaixona por determinados livros, isso acontece com alguma frequência, não é sempre. Aconteceu com Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. É um livro que claramente o próprio Luiz e a editora como um todo percebeu que era um grande livro. O Dias Perfeitos, recentemente com O Sol na Cabeça, ou com O Avesso da Pele. São alguns livros que a gente percebe que tem um tratamento quase emocional de todos os profissionais da editora. Então, o Luiz ajudou muito no primeiro passo, que foi muito importante, que foi da venda do Dias Perfeitos para... O primeiro país a comprar o Dias Perfeitos foi os Estados Unidos, que é o mais difícil de se vender. E a editora foi a Penguin, que é a maior editora, que na época estava em negociação, eu acho, para se juntar com a companhia, não tinha juntado ainda. E aí, tendo vendido para a Penguin, foi um momento muito doido. Eu lembro que eu recebi a ligação de que a Penguin americana tinha comprado o livro. Eu estava de terno na rua Barata Ribeiro, no ponto de ônibus, indo para o meu estágio. Assim, que eu estava estudando para ser advogado. E aí eu falei, gente, eu não acredito. Assim, a Luciana me ligou e falou, você não vai acreditar, vendemos para a Penguin. E dali, em uma semana ou 10 dias, foi uma sequência de editoras publicando, comprando. Aí foi a França, a Espanha, a Inglaterra e assim foi. É um processo muito legal vender para o exterior, né? Assim, hoje eu tenho leitores em outros países que me acompanham e me pedem, e me cobram cadê o próximo livro, então isso é muito legal. Mas existe uma espécie de fetichização também da publicação no exterior. Quero dizer, em 80% dos casos, a publicação é pura frustração. Assim, quero dizer, por exemplo, em Portugal, o meu livro está publicado em Portugal, mas vendeu, sei lá, gente, 1000 exemplares, sabe? Assim, não, talvez um pouco mais, mas não, ou seja, as pessoas têm a sensação de que ser publicado no mundo todo é ser lido no mundo todo, e não é a mesma coisa. Em alguns poucos países, e aí é inevitável, nos poucos países em que a editora realmente se apaixonou pelo livro, não comprou por causa do burburinho, mas comprou porque gostou do livro, foram os países em que o livro deu certo. Por exemplo, aí depois dos Dias Perfeitos, o Jantar Secreto, por exemplo, é publicado na Polônia e na República Tcheca, que são 2 países em que a editora é muito boa, investiu muito nos Dias Perfeitos. O livro fez sucesso. Na Polônia, eu cheguei a chegar na lista mais vendidos da Polônia. E aí, sim, as editoras compraram os outros livros para publicar lá, porque criou-se um público leitor. Nos Estados Unidos, eu fui muito bem publicado, o livro vendeu muito bem. Mas são poucos, dos 20 e tantos países, só para desmistificar também um pouco. É muito legal pelo número, mas a maioria deles eu sequer tenho registro de quanto realmente vendeu, ou se deu muito certo ou deu muito errado. Quando deu muito certo, eu sei. E aí são tipo 3, 4 países que realmente funcionou. Então existe um certo fetiche de ter o livro no exterior que eu entendo, mas que eu convidaria todos vocês que querem publicar a conseguir conquistar o seu público no Brasil, antes de tudo. Sejam grandes autores brasileiros, sabe? E assim, sejam
grandes autores no sentido de ter uma obra sólida, de ter uma voz, de ter um público, de ter uma casa editorial. Busquem isso antes de buscar o exterior. O exterior é uma consequência, nunca é um objetivo. Que bacana. Então, estou vendo várias perguntas aqui. Convido vocês que estão nos assistindo a assinar o canal da Oasis Cultural no YouTube. É Oasis com Y, tá? Porque os vídeos são de 5 minutos, 7 minutos e tem resposta para isso tudo, tá? Que vocês estão perguntando. Escrevo contos, o processo de publicação é o mesmo que o do romance? O original, para ser enviado para a editora, precisa já estar todo revisado? Sim, quando ele estiver mais aperfeiçoado, melhor. Enfim, como se publica poesia? Vão lá no canal da Oasis que tem muitas respostas lá, tá? Rafael, você está me ouvindo? Alô, alô, alô? Ah, tá ouvindo. Tá. Rafael, além disso, eu acho legal você dizer que quero continuar escrevendo muitos livros, tendo uma carreira, porque você logo foi abduzido para o mundo da televisão, do cinema, para ser roteirista, né? E aí eu me lembro que eu encontrei com você um dia numa livraria, eu falei, vai parar de escrever, hein? Porque eu sei o quanto que quanto que é absorvente você escrever roteiro, principalmente para a TV Globo, né? É uma coisa muito intensa. Mas você continuou escrevendo e, além disso, você é colunista, foi colunista do Jornal Globo, agora é colunista da Veja, né? Então, queria saber como é que você organiza um pouco a sua rotina de escritor, na prática, assim, a dura realidade da vida, com todas essas demandas, né? E, bom, primeiro isso, depois a gente vai conversar sobre o Bom Dia, Verônica, que eu estou super curiosa. Vamos lá, primeiro sua rotina de escritor. Então, Valéria, como é que eu vou... Eu sou virginiano, então eu sou muito organizado na minha maneira de tomar decisões. Eu não tomo decisões tão... eu também não acredito tanto em astrologia, não. Eu sou virginiano porque dizem que é por isso, tá? Eu pessoalmente não sei se acredito nisso, não. Mas, enfim, eu sou muito... para tomar minhas decisões, eu penso muito. Então, o Suicidas, como eu contei, foi finalista de um prêmio. Como você bem lembrou, depois da publicação, ele foi finalista de 2 prêmios prestigiados, que são Machado de Assis e o São Paulo de Literatura. E mesmo assim, eu continuei fazendo a minha faculdade de Direito, terminei a faculdade de Direito, falei, vou me preparar então agora para estudar para um concurso público, para ter uma carreira, ter um salário, ter uma vida garantida e tal. E aí eu publiquei o Dias Perfeitos. E com o Dias Perfeitos publicado, eu continuei fazendo a mesma coisa. Eu não mudei o plano. Não vou dizer que não tive vontade. Eu tive vontade. Mas eu falava, cara, ainda é um tiro no escuro. Ainda é muito arriscado. Eu não vou me arriscar tanto. Eu num cargo público, como vários escritores já fizeram, eu vou conseguir escrever meus romances. Então eu ia ser, sei lá, um juiz, um promotor, um defensor público que escreve livros à noite, publica seus livros, e seria essa a minha vida e tudo certo. Com a publicação do Dias Perfeitos, isso foi em 2014, com a venda do Dias Perfeitos para o cinema e para o exterior, eu ganhei algum dinheiro que eu falei, bem, esse dinheiro me segura por 2 anos. Porque a venda para o exterior tem a vantagem de $100. Não é nenhuma grande fortuna, mas sei lá, um país é $5 mil, $10 mil. Aí você soma 5, com mais 5, com mais 5. Eu tinha ganhado um dinheiro que, para mim, na época, com 24 anos, era um dinheiro suficiente para falar, bem, por 2 anos eu me garanto. E aí eu falei, vou então, nesses 2 anos, tentar viver da literatura. Com o sucesso do Dias Perfeitos, que foi muito grande, eu passei a ser convidado para fazer roteiros, coisa que eu nunca tinha feito, não tinha o menor conhecimento sobre roteiro. E eu aceitei e fui atrás de fazer esse trabalho. Hoje em dia, que eu tenho 6 livros publicados, já escrevi 3 filmes que estão prontos e tem mais uns 3 escritos que vão filmar, e escrevi para televisão e fiz novela e tudo mais, eu posso te dizer que, por mais que as pessoas ainda olhem e falem, poxa, o Rafael é um autor bem-sucedido, eu não vivo de direitos
autorais dos meus livros. Não vivo. Quer dizer, eu conseguiria viver, mas eu teria uma vida bastante econômica, muito econômica. Assim. Por quê? Porque os demonstrativos de direitos autorais eles chegam a cada 3 meses, dizendo que vendeu nos últimos 3 meses, no último trimestre. E quando você lança um livro novo, até todos eles crescem ao mesmo tempo. Mas quando você não lança, tem trimestres em que você não recebe muito dinheiro. Então eu encontrei no roteiro um lugar de muito conforto para mim, que é o lugar um lugar em que eu ganho bem, porque roteiristas são bem melhores remunerados do que escritores, e eu vivo de contar histórias também, ainda que de maneira diferente do que no livro. E eu não tenho a menor dúvida de que eu prefiro fazer livros. Tanto que para mim sempre foi muito claro, quando eu comecei a fazer roteiro, que eu nunca deixaria de escrever meus romances. Eu tenho alguns colegas escritores de sucesso que viraram roteiristas e deixaram de escrever romances. Eu sempre impus, de algum modo, que eu não deixaria de escrever, impus a mim mesmo e até aos outros, isso é o que eu quero falar mais agora, que eu nunca deixaria de escrever meus romances. Então, o que eu aprendi a fazer? Mas isso foi criado ao longo de algum tempo, cometendo erros. Teve períodos em que eu não consegui escrever romance nenhum. Eu parei de escrever e eu estava sugado pelos roteiros, ganhando até dinheiro, mas sugado pelos roteiros. Em determinado momento eu entendi que, assim, no livro, o meu chefe sou eu. Ou seja, o Luiz Schwartz não me liga para falar cadê o próximo livro. Ele não faz isso, nunca fez e nunca vai fazer. Então, se eu não me controlo e me organizo para escrever o próximo livro, simplesmente não vai sair. E os produtores de cinema e os canais de televisão, como você bem disse, a Globo e todos os outros, a Netflix, eles não estão preocupados que eu sou escritor, eles estão preocupados que eu entregue o roteiro para eles no prazo, né? Então, eu entendi que eu precisava criar os limites. E é o que eu faço hoje. Hoje, quando eu negocio um prazo para entregar o roteiro de um longo, eu falo, beleza. Aí ele fala, pô, em geral, os roteiristas do mercado falam assim, eu entrego um roteiro em 1 mês. O meu prazo para entregar um roteiro é em 2 meses. Por quê? Porque quando você me contrata, eu não trabalho 1 mês só no seu roteiro. Eu escrevo meu livro também. Eu já digo isso de cara. E às vezes, é claro, alguns produtores estranham, mas aí eu respondo, eu falo, você não está me contratando justamente porque eu tenho uma carreira na literatura? Pois bem, eu tenho que manter essa carreira. Entende? É a minha carreira. Eu não posso largar tudo porque você está me pagando para fazer um roteiro em 1 mês. Então, eu aprendi com o tempo a impor a necessidade de eu escrever meus livros. Então, hoje em dia, eu me organizo da seguinte maneira. Eu tento todos os dias escrever um pouco do livro e todos os dias escrever um pouco de alguma coisa pela qual eu sou contratado para fazer, que são os roteiros de cinema e televisão. Então, em geral, quando eu acordo, eu trabalho nas coisas de roteiro, de trabalho que eu tenho que entregar, tem prazo, tem data, tem tudo. E quando dá mais ou menos, eu acordo tarde, então eu acordo tipo 11 da manhã, quando dá umas 6, 7 da noite, eu paro, tomo um banho, janto, e aí eu começo a escrever literatura. E eu escrevo literatura de noite para madrugada. Paro 2 da manhã, às 11 da manhã começo a trabalhar de novo. É mais ou menos essa divisão que eu aprendi a fazer, mas foi uma coisa conquistada com o tempo. Eu sigo aprendendo com você, tá, Rafael? Adoro ouvir essa disciplina e esse método de trabalho. Quer dizer, o teu romance você escreveu o romance, o conto é o playground, né? Depois que você tomou banho, jantou, botou a labuta em dia, aí você vai fazer, te dá prazer, né? Vai trabalhar por prazer nos teus romances. Teclado errado. Tá com teclado de lei. Não ouvi. Mas, enfim, aí eu vi também que finalmente o Marçal Aquino, seu colega, vai... Rafael ainda está aí? Deixa eu ver. Hello? Tá aí. Tô aqui. A Marçal Aquino finalmente vai que eu coloco no mudo. Um Valéria, quando você fala, eu coloco no mudo, tá? Para não te atrapalhar. Não, vi que finalmente o Marçal Aquino, depois de um longo inverno, vai lançar um romance. Ana Paula Maia também virou roteirista. O desafio é continuar escrevendo. Ganhou 2 prêmios São Paulo de literatura, né?
Mas, principalmente, eu estou achando legal, Rafael, falar tudo isso que ele está dizendo para desglamorizar um pouco, para botar, não é nem desglamorizar, é botar o pé dos escritores que estão começando agora no chão. Porque, como as pessoas, o mercado editorial é um mercado muito misterioso, as pessoas não conhecem, é muito fechado o que se passa lá dentro. Então, a imaginação voa, né? Então, é bom botar o pé no chão, ouvir o que o Rafael está falando para se preparar melhor. Rafael, agora conta, eu adorei essa história do Andrea Kilmore. Kilmore uma tradução assim literal seria matar mais, né? Então, esse livro foi lançado em 2016, o Bom Dia Verônica, uma associação de você com a Ilana Casoy. Queria saber como foi essa experiência de escrever um livro a 4 mãos e como é que foi o processo de transformação em série, porque hoje em dia as séries ganharam vulto nos últimos anos, né? Que hoje em dia dá mais prestígio dizer, em alguns casos, dá mais prestígio até dizer que o seu livro vai virar série do que vai virar um filme. As pessoas estão mais ligadas nas séries do que nos filmes. Então, virou uma série do Netflix. Então, como é que foi essa história? Valéria, você me conhece, eu sou bastante inquieto, então, assim, eu tenho até alguns amigos que dizem, Rafa, você já publica seus livros, você já escreve roteiro, o que você mais você quer fazer? Eu falo, não, tem que inventar alguma coisa nova, outra para fazer, eu quero fazer quadrinho, eu quero fazer teatro, eu quero fazer outras coisas. E uma das vontades que eu tinha era escrever um livro em parceria, eu já até havia tentado uma outra parceria que não funcionou, e quando eu conheci a Ilana Casoy, ela é uma criminóloga, e eu fiquei conhecido por fazer romances de suspense, de crime e de mistério, mas eu nunca tinha feito um romance investigativo. Os meus romances, eles todos têm um certo lado mais, o Suicida, Os Dias Perfeitos, todos têm um lado mais de suspense e de dinâmica de jogo psicológico entre os personagens do que exatamente uma investigação policial, né? E eu estava com muita vontade de fazer uma história que fosse uma investigação policial, como tantas que eu sempre li, sempre gostei, mas eu nunca tinha feito. Porque exige uma pesquisa muito grande, um conhecimento muito grande, e demandaria, então, um tempo específico. Quando eu conheci a Ilana, eu falei, caramba, essa parceria pode dar certo. Então, quando eu a conheci, eu falei, olha, vamos fazer um livro juntos. E ela hesitou. A Ilana é uma pessoa muito interessante, mas de uma personalidade muito forte, então é uma pessoa difícil. Ela sempre fala que ela nunca acreditou que isso ia dar certo, porque ela é uma pessoa difícil de ceder e tal, enfim. Mas, pelo menos, eu e ela tínhamos já uma carreira sedimentar. A gente tinha mundos muito opostos, né? Ela é uma mulher de 60 anos em São Paulo, com a vida feita. Os filhos dela todos são mais velhos do que eu sou um cara de menos de 30 anos na época, no Rio de Janeiro, escrevendo ficção. Então, eram mundos muito distintos. Mas o que era muito legal, eu acho que funcionou muito, é que nenhum dos dois precisava um do outro. Né? Ou seja, ela tinha a carreira dela, eu tinha a minha. Não era exatamente para que a gente desse uma guinada na carreira que a gente estava fazendo isso. A gente estava fazendo isso para se divertir. A gente estava fazendo isso porque era legal, era um encontro legal. Ela virou uma grande amiga, acho que é uma das minhas melhores amigas hoje, pessoas que eu mais falo sobre questões pessoais com ela, e eu também, na família dela, para ela, sou essa pessoa. E aí a gente começou a trabalhar e ela falou, beleza, como é que faz esse negócio de escrever livro junto? Eu falei, cara, não sei, a gente tem que criar um método. Eu acho que a gente tem que pensar o que a gente quer contar, a gente discute coisas que a gente acha legal de contar, a gente depois faz uma espécie de estrutura da história, ainda que a gente possa mexer na estrutura, ou seja, não é que a estrutura nos ingessa e a gente tem que seguir aquilo, não, é só para a gente ter uma mínima orientação de o que a gente quer fazer e como é que a gente vai fazer o processo criativo, de escrita mesmo. E aí a gente decidiu, eu na época estava escrevendo Jantar Secreto. E aí eu falei, olha, Ilana, eu estou ocupado, que eu estou fazendo roteiro e escrevendo meu próximo livro solo, que é Jantar Secreto. Vamos fazer o seguinte, você escreve as primeiras versões dos capítulos. Então, a gente acabou criando esse método. Ela escreve o capítulo 1, manda para mim, eu reescrevo, mando para ela reescreve, manda para mim, eu reescrevo, manda para ela reescreve. Aí vamos para o capítulo 2.
Capítulo 2, ela escreve a primeira versão, sempre quem escreve a primeira versão é ela, baseada na estrutura que a gente pensa, e eu mexo em cima. E assim o livro foi todo escrito, e a gente decidiu publicar por pseudônimo, primeiro que quando a gente começou, a gente não quis contar o que estava fazendo. Tem até uma curiosidade, o Jantar Secreto e o Bom Dia Verônica foram publicados na mesma semana. O Jantar Secreto saiu na imprensa, né, porque era o meu nome e tal, e o Bom Dia Verônica saiu ignorado na mesma semana, saiu nos jornaizinho, assim, umas matérias pequenas. E alguns leitores até desconfiaram que era eu, mas eu falei, gente, eu não ia lançar 2 livros na mesma semana, não existe isso. Então foi muito legal, foi uma alegria trabalhar com a Ilana, foi muito, 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 muito bom. E eu acho que isso até influenciou a minha própria pessoa, assim, de valorizar a pesquisa. Acho que o Mulher no Escuro, por exemplo, que é um livro que eu escrevi solo, depois desse meu encontro, é um livro muito mais maduro no sentido de ter mais pesquisa, mais camadas dos personagens. Então, acho que foi um encontro muito feliz. E como eu falei, eu já estava trabalhando como roteirista. Eu fui roteirista da Globo por 3 anos. Nesses 3 anos, eu fiz uma série e uma novela na TV Globo, como colaborador. E nessa época, a Netflix estava chegando ao Brasil e eles estavam procurando os talentos específicos para determinados projetos. Então, por exemplo, eles procuraram a Thalita Rebouças para fazer histórias juvenis. Eles procuraram o Rafael Dracon, que é um autor de fantasia, para fazer uma história de fantasia nas séries. E eles me procuraram para fazer uma série de televisão de thriller, de policial, de suspense, de crime. E eles falaram, que série de policial você quer fazer, Rafael? E aí eu falei, olha, eu li um livro chamado Bom Dia Verônica, de uma autora chamada Andrea Kilbor, não falei que o livro era meu, que eu adoraria adaptar. Eu adorei o livro, acho que tem questões que têm que ser mexidas, mas o livro, em geral, funciona muito, acho que a gente pode adaptar. E eles falaram, beleza, a gente vai ler o livro. Eles leram o livro e falaram, qual é a sua visão da adaptação? Eu propus uma visão da adaptação com mudanças, com coisas que entrariam, personagens novos, enfim, eu mexi no livro. Como se não fossem os autores, sem eles saberem. E aí eles falaram, vamos comprar o livro, a gente só precisa comprar os direitos da Andrea Kilbor. E aí entrou numa negociação com um advogado, e aí nesse momento eu contei que eu era um dos autores que fez o livro do Bom Dia Verônica. Foi um processo longo, foi de 2017, a série sai agora no dia 1º de outubro. Mas a Netflix tem uma coisa muito legal, que é de valorizar esse lugar do criador, né, de onde vem o texto. Então, eu pude acompanhar, e isso foi muito bom, todas as fases do processo. A gente teve inicialmente uma sala de roteiro, que é como começa um projeto de série, né? Você trabalha com uma equipe pensando a série, todo mundo traz ideias, todo mundo mexe nas coisas. Depois vem nas fases de pré-produção, que é a leitura, seleção do elenco, leitura, escolha das locações, tudo isso, todas essas fases eu fiz parte. Sempre em diálogo, nunca com poder de decisão absoluto, mas sempre em diálogo. Depois, durante a produção, nas filmagens, todos os dias de filmagem eu estava lá, então precisava reescrever uma cena, eu reescrevia lá na hora, enfim, foi muito legal. E também na fase de pós. Isso foi muito legal porque eu acho que me deu quase uma faculdade completa de como fazer uma série de televisão, né? Que era uma coisa que eu aprendi sempre de maneira, não vou dizer empírica, porque eu também sempre fui atrás de ler sobre esses assuntos, ver vídeo, pesquisar como é que funcionava. Então, eu estudei para também ocupar esse lugar de criador e head writer, que é o que eles chamam, né? Que é o roteirista-chefe da série. Mas também um pouco empírica, porque eu lia livros de como se faz e fui lá fazer, entendeu? Mas eu não sabia como é que era, eu nunca tinha vivido como é que era. Mas foi muito legal, estou muito animado. A série todos vocês já encontram na Netflix de vocês. Vocês podem procurar, tem o trailer no YouTube, mas se vocês entrarem na Netflix mesmo, vocês já podem colocar Bom Dia Verônica lá, já tem o trailer, e vocês podem adicionar na minha lista. No dia 1º de outubro, ele vai lembrar vocês de assistir. Que prazer enorme, né, ouvir o Rafael. Muito bom. Então, nossa live, nosso tempo está chegando ao fim.
E eu gostaria de te perguntar, estou vendo que as pessoas aqui estão encantadas com a história, eu também, eu chamo a atenção de vocês para a audácia do Rafael em algumas situações. É preciso arriscar, se jogar, como ele fez quando falou com a Luciana Vilas-Boas que queria tomar um café e conhecer ela face a face. Quando ele propôs um livro que ele era o autor e não contou para ninguém, só contou na hora que já queriam comprar os direitos do livro. Audácia, né? Isso é muito importante. E agora, para encerrar, já vou agradecendo a todo mundo, para não ultrapassar o tempo, queria que o Rafael desse um recado para quem está, enfim, nesse caminho. O mundo mudou, de lá para cá o mercado editorial se pulverizou, as coisas estão diferentes de quando você começou, mas você é um cara profundamente conectado. Então, queria que você desse assim, o que é o escritor hoje que quer aparecer, que quer realizar, pode fazer, o que ele deve fazer? Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Espero que eu tenha ajudado de algum modo. E eu sempre penso isso, né? Assim, como ajudar as pessoas, porque, como eu contei no início, eu nunca tive... Eu tive muita gente que me ajudou no caminho. Aliás, a própria Valéria, a gente podia também só falar um pouquinho disso, né? De como também um papel muito importante que a Valéria exerceu por muito tempo comigo, trabalhando comigo, de conseguir que o autor viajasse, fosse para eventos. Né, Valéria? Quer falar um pouco disso? Que também é um outro aspecto da vida do escritor que é muito importante. A Oasis Cultural, ela começou como um agenciamento de escritores para feiras de livros, que na época e durante muito tempo, até hoje, existem feiras de livros acontecendo em todo o Brasil. E eu oferecia esse escritor para as curadorias das feiras de livros, e quando eram aceitos, eu trabalhava para eles, para tudo, toda a documentação, às vezes um pouquinho de burocracia, para ele receber um cachê. Eles recebem um cachê para participar das feiras de livros. Eu acho que ficava com uma percentagem desse cachê. Agora, com pandemia, com, enfim, crise econômica, as feiras deram uma balançada, mas estão aí na fase virtual, e isso está possibilitando escritores que não viajavam mais, escritores que estão velhos, que estão de saco cheio de viajar, de participar de feiras de livros. Por exemplo, Isabel Allende, que eu levei presencialmente na Flip 2010. Foi um grande momento da minha carreira. Isabel Allende foi convidada oficial da Flip 2010. Agora vai abrir a Feira do Livro de Porto Alegre online, ela na casa dela lá na Califórnia, falando aqui para os brasileiros. Então, o mundo está mudando, mas isso é muito importante. A exposição do escritor, a oportunidade do escritor conversar com o seu público e vender livros, né? Eu sempre digo que a coisa principal que um escritor deve fazer é escrever. É claro que é um mercado, então tem todas as outras faces da história. Eu vou falar só um pouquinho sobre ela, já que o tempo está acabando, mas eu acho importante. Mas a principal coisa é escrever. Então, assim, se qualquer outra coisa, além de escrever, for a prioridade, está errado. Se a prioridade for conseguir a Companhia das Letras, está errado. Se a prioridade for tentar ir para o exterior, está errado. Assim, a prioridade tem que ser fazer para você o melhor livro possível, o livro que você que gostaria de ler, ou pensar até numa carreira literária no sentido de, caramba, esse livro que vai dialogar com um próximo que eu quero tratar das questões femininas do século XXI, e aí são livros... Enfim, você tem uma espécie de autoralidade, uma voz potente autoral, eu acho muito importante. E, nesse sentido, você escreve o primeiro livro e, enquanto você vai começar a sua odisseia de conseguir a publicação do primeiro livro, vai escrevendo o segundo, vai escrevendo o terceiro, vai escrevendo o quarto, e assim vai. Uma hora, se você estudar e se dedicar e escrever sempre, vai dar certo. Eu garanto que vai dar certo. Agora entrando num aspecto um pouco mais objetivo e talvez cruel, mas também importante. O mercado literário é um mercado, já se diz, né? Tá no nome, é um mercado.
Então, é muito curioso. Valéria, você sabe que eu tenho esse interesse, Suzana também sabe, de ajudar pessoas a publicarem. Pouquíssimas, acho que 3 vezes na vida, eu indiquei pessoas para a Companhia das Letras. Das 3 vezes que eu indiquei, 2 não foram aceitas, uma foi aceita, é a Fabiane Guimarães, que ia publicar esse ano, por causa da pandemia, vai publicar no ano que vem. Mas o que eu acho interessante vocês tentarem se enxergar de algum modo, ganhar uma distância do que vocês fazem, você faz como escritor, e perguntar: se eu fosse um editor de uma editora, porque a minha editora da companhia é a Luara França hoje, é maravilhosa, é genial, incrível, mas ela tem uma meta a cumprir, ela é uma funcionária, ela é uma ótima editora, ela entende tudo de literatura, mas ela é uma funcionária. Ou seja, ela tem metas a cumprir. Ela não pode investir num determinado livro que todo mundo vai falar: meu Deus, como você fez isso, Luara? Isso não vai levar a nada. Então, tentem, é difícil, eu sei, mas tentem tirar o olhar cheio de emoção que vocês têm da sua própria obra e olhar com o olhar do editor. Qual é o diferencial? Ser bem escrito é muito importante, é a coisa mais importante. Ser uma boa história, ser engajante, é muito importante. Mas quem é esse autor? É um autor que já deu a cara a tapa por aí, já tem um público leitor? Então, sim, as pessoas tratam isso de maneira pejorativa, ter um número de seguidores alto no Instagram ou coisa assim. Mas não é tão pejorativo. É mercado, caramba. Se essa pessoa já tem um público que a segue, significa que a qualidade do trabalho dela já foi testada antes e parece que é boa, porque tem cada vez mais gente gostando do trabalho dela. Então, é isso. O que você já fez para conquistar o seu público e para mostrar por aí? Outra coisa, você escreveu o seu livro. O que o seu livro tem de diferente de todos os outros? Se é o seu livro de poesia, o que ele tem de diferente de todos os outros de poesia que são publicados? Ou de melhor? Ou de especial? Ou de um olhar específico? Eu percebo muito que as editoras buscam, às vezes, nos escritores, uma espécie de voz. Assim, eu mesmo acabei sendo um pouco o autor de suspense da nova geração. A gente tinha Rubem Fonseca, Luiz Alfredo, aí Tony Bellotto, Patrícia Mello, mas não tinha um autor novo fazendo literatura policial. Então, eu entrei nesse lugar. O Giovanni Martins entrou a voz que vem das comunidades fazendo literatura. O avesso da pele, na questão do racismo, que está tão forte. Ou seja, além da qualidade literária que tem que ter, eu vi a Ana fazer um comentário que é o seguinte: número de seguidores não quer dizer talento literário. Que, na verdade, eu entendo o comentário, mas a questão é a seguinte: se você tem 1 milhão de seguidores, que é muito seguidor, e não escreve bem, você não vai ser publicado. Se você escreve muito bem e tem 0 seguidores, você também não vai ser publicado. Essa que é a questão. Ou seja, ter um número de seguidores e ainda escrever, não é um ou outro, é um e outro. Essa que é a questão que... Né? Ou seja, eu realmente não acredito que a pessoa... então, Rafael, tá bom, dane-se a literatura. Por isso que eu falei, a primeira coisa mais importante é escrever bem e ter uma obra sólida. Não adianta você falar: então tá bom, parei de escrever, vou escrever qualquer porcaria, mas eu vou ter milhares de seguidores no Instagram. Não é isso, não é essa a resposta. A qualidade é o que vem primeiro, mas eu sei que eu vejo alguns colegas que se indignam, assim: é ótimo o meu trabalho, e eu não sou reconhecido porque é ótimo. Aí você fala: tá bom, mas é ótimo. Mas você aceita ir falar nas escolas? Não aceito. Você ajuda a tentar fazer o livro vender? Você tenta chegar no seu público? Eu não. O que não me interessa é ser lido. Então você não pode entrar num lugar chamado mercado literário. Você tem que entrar em outro lugar, você tem que fazer outra coisa. Você tem que, sei lá, escreve um livro, banca a publicação e entrega para os seus amigos. Agora, se você quer entrar num lugar chamado mercado, a editora não vai publicar só porque você é charmoso e escreve muito bem. Não assim, eu sei que é duro ser tão objetivo assim, mas talvez ganhar esse senso de realidade sobre como funciona ajude vocês a encontrar melhor a maneira de fazer isso.
eu não. E Bia, eu vi a Bia falar que tem que ter seguidor no TikTok. Aí que tá, eu acho que é muito fácil, por vezes, diminuir o trabalho de outros, né? E não estou nem falando do meu, estou falando de outros. Mas é isso, assim, muita gente fala assim, é porque tem muito seguidor. E não é, gente, assim, é um trabalho árduo de literatura. Só que é uma literatura no mercado literário. E isso faz diferença. Assim. Me expliquei bem? Explicou muito bem. Eu sempre digo, se você quer viajar para um país, você tem que antes estudar como é que é aquele país, como é que ele funciona, para não entrar em roubada quando chegar lá, né? E o mercado editorial é a mesma coisa. Eu nem cheguei a falar no quesito divulgação, no quesito o autor trabalhar por si e por sua obra, que é a minha especialidade, que eu mais faço hoje, é treinar o escritor para trabalhar por si e por sua obra. Mas o Rafael já falou tudo, ele resolve tudo. Então é por isso que ele é o Rafael, tá, gente? Muito obrigada a todos. Rafael, poxa, muito bom te encontrar aqui. E bom dia, Verônica. Querida, Primeiro, estou lá na primeira fila, tá? Querida, tava com saudades, Que pena que a gente ainda não pode se encontrar para dar um abraço. Mas espero ter ajudado. Como eu falei, sigam escrevendo. Só um comentário final aqui rápido, que com esse cenário da pandemia e com outros autores, não só com o meu trabalho, mas de outros autores, as editoras grandes, médias e pequenas cada vez mais percebem a importância do autor brasileiro, ainda mais com o dólar ao preço que está. É muito melhor ter um autor brasileiro que vai dar o sangue para fazer a história dele acontecer. Então, eu acredito que assim que agora o mercado está num momento muito frágil, mas assim que o mercado começar a respirar, o grande foco vai ser em autores nacionais. Tem o Prêmio Machado rolando pela Dark Side Books, quem não conhece, quem tem um original pronto e quer mandar, não é só livros de terror e livros de suspense, eles estão aceitando originais de todos os gêneros. Então, mandem para o Prêmio Machado, escrevam. O mercado está num momento difícil, mas, como tudo na vida, altos e baixos, estamos no baixo, mas em breve chega o alto. Então, é isso. Valeu, são das letras. Um último convite. Quem quiser, me siga nas redes sociais também, já que, como eu falei, olha aí, um momento, estou lá eu no Instagram da vida. No TikTok, a Bia falou que era brincadeira. No TikTok eu não estou, gente. Talvez por isso eu não vivo dos livros ainda. Gente, eu queria então agradecer a presença do Rafael Montes, meu querido amigo, da Valéria também, em nome do Instituto Estação das Letras, tá? Queria dizer a vocês, teve momentos que eu quis pensar, eu vou, mas estava tão absorvente o Rafael que eu falei, puxa, é muito incrível, quer dizer, que ele pode vir e pode testemunhar algumas questões que muitas vezes quem chega nas oficinas da Estação das Letras nos traz questões ali para nós, porque às vezes as pessoas pensam também que escrever é só sair escrevendo, e não é. E, né, é uma questão que eu acho que tem que ser assim, levada para reflexão de todos aqueles, naturalmente, aqueles que estão começando, né? As pessoas que já escrevem, né, de repente já têm um trabalho e o que elas mais precisam, de fato, é um caminho a seguir, né? Então, gente, queria convidar vocês agora na despedida, tá? Que eu estou indo para uma outra oficina, um outro evento, né? Que eu estou bicando todos, né? Eu saio daqui, vou lá, volto, né? Então, dizer que às 18 horas a Estação das Letras está lançando a sua primeira antologia, que é um livro de alunos da Estação das Letras, que, a partir das oficinas que a gente realiza, né, começaram a publicar seus primeiros livros e hoje tem um caminho, como se diz, eu não gosto muito da expressão carreira literária, eu não gosto muito não, eu acho meio
meio brega essa expressão, uma carreira literária, eu não gosto muito não, embora eu ache que essa expressão até profissionaliza mais, né? Eu acho que ela tem um peso, assim, né? Mas, assim, é tão relativa a carreira literária. Enfim, mas, assim, essa primeira antologia, que é Viver de Escrever, vai ser lançada às 18 horas. Vocês estão convidadíssimos, tá? Está sendo, assim, uma alegria para nós poder colocar uma história em livro, uma memória, né, dos nossos alunos. A Estação coleciona na sua sede mais de 600 livros publicados pelos nossos alunos. 20% pelo menos ganharam prêmios do Brasil inteiro, prêmios Biblioteca Nacional, prêmio Jabuti, finalistas de prêmio Oceanos, prêmio São Paulo, é uma alegria, Sesc, tá? Então, assim, é isso. Então, a gente quer convidar vocês para esse lançamento da antologia e para o concerto de poesia que vem logo a seguir, que é às 18h30, com o Antônio Cícero e o Elcanan Ferraz. É o fechamento do nosso aniversário. Muito obrigada pela presença, Valéria, Rafael e todos que estão aqui. Estou vendo muitos poetas também aqui, né? E também alguns contistas e muitos poetas. Então, vamos abrir o microfone e cantar um parabéns para o Rafael para encerrar geral. Ah, sim! Vamos! Vamos lá, sim! Abre! Peraí, tem que abrir, ainda não abriram todos. Tem que abrir. Todo mundo. Já todo abri. Mundo abrindo, se possível. Para quem quiser. Parabéns para Rafael. Parabéns para você. Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns, Rafael. Obrigada, Valéria. Parabéns, Rafael. Felicidade, saúde, sucesso. Saúde, parabéns. Obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço. Gente, beijo.